Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Instituto Civitas e hoje nós entrevistaremos o médico e doutor Hélio Angotti Neto. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo com especialidade em oftalmologia pela Universidade de São Paulo, onde também se fez doutor em ciências. Hoje atua como secretário nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde e já foi secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, e também diretor da Gestão da Educação na Saúde, também lá no Ministério da Saúde. É professor de medicina, já coordenou cursos médicos e atua em diversas comissões do Conselho Federal de Medicina, entre elas a de Educação Médica e de Bioética. É autor de diversos livros, capítulos de livros e artigos científicos nas áreas de oftalmologia, bioética, humanidades médicas e filosofia. Recentemente, recebeu o grau de grande oficial do mérito médico pela Presidência da República do Brasil. Amém. Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem o Instituto Civitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais. Doutor Hélio, obrigado pela visita, obrigado por aceitar o convite. E o Instituto Civitas fica muito agradecido aqui com a sua presença. E nós vamos ver ao longo aqui da entrevista que nós estamos falando não só com o médico, é um escritor também, um escritor bastante produtivo, né? A gente colocou os livros aqui na mesa. Ao longo da evolução da nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho de cada livro e até para que possamos entender a importância do porquê que cada um surgiu. Porque escrever um livro é uma tarefa difícil, você gasta muito tempo, muita energia, né? Então, o surgimento de um livro, ele não vem à toa, ele tem um motivo, né? Do porquê dele estar te engajando e motivando você a estar escrevendo. Então, nesse nosso bate-papo, né? Eu gostaria que, se fosse possível, se eu pudesse, já que estamos falando com um médico, estamos falando de medicina, vamos falar muito hoje de medicina, vamos falar de bioética, vamos falar de vários temas que são muito relevantes para a atualidade, que a gente pudesse começar lá pelas origens da medicina. O que é isso? De onde surgiu? Fique à vontade. Perfeito. Eu agradeço muito o convite, né? E quando a gente volta às origens da medicina, é importante entender que a medicina é aquele esforço constante de curar, né, de trazer o bem ao próximo e que praticamente coincide com a origem da civilização, ou até mesmo antes dos registros escritos. Mas hoje, quando a gente fala medicina, há uma menção direta a Hipócrates. Então é necessário compreender que havia medicina antes de Hipócrates, mas quem fundou a medicina como a compreendemos hoje, sem dúvida nenhuma, foi esse médico lá de Cos, né, na Grécia Antiga. Antes de Hipócrates, a medicina ela não tinha lá muitos compromissos morais, né? A medicina ela podia abortar, ela podia envenenar, ela era um serviço, um ofício como qualquer outro. Alguns historiadores falam que Hipócrates ele traz uma visão diferente para a medicina. Que visão que é essa? Dizem que ele seguia muito alguns preceitos pitagóricos. E os pitagóricos acreditavam na imortalidade da alma humana. Então, para os pitagóricos, cada alma era imortal. E a alma ela tinha um sopro de divindade. Então, essas ideias são transmitidas a Hipócrates. E Hipócrates, então, funda um esforço mais científico, vamos dizer assim, de buscar a origem das coisas, os fenômenos que estão sendo observados e técnicas para lidar com aqueles fenômenos e trazer a cura. E também traz uma questão de valores, de enxergar o ser humano com dignidade, enxergar o ser humano de uma forma diferenciada. Tanto que é engraçado, você pega um juramento que foi escrito, muitos dizem que é por algum médico hipocrático, é uma escola hipocrática, na verdade. Então, as obras hipocráticas, a gente não pode falar que foi Hipócrates que escreveu todas elas. Mas você olha no juramento. O juramento escrito lá para mais de 400 anos antes de Cristo.
E o juramento ele fala uma coisa muito engraçada, entre aspas, muito estranha, por uma sociedade escravocrata pré-cristã. E, bem, hoje em dia se usaria a expressão machista, né? Fala que vai tratar homens e mulheres, livres e escravos, com uma dignidade semelhante. E não vai abusar dessas pessoas. Então promete um tratamento de dignidade comum. Esse juramento também promete não abortar e não dar nem conselhos para que as pessoas se matem, que elas cometam suicídio, né, assistido, no caso de ter um apoio do médico, ou uma eutanásia, alguma coisa parecida. Então veja bem, um juramento de 400 anos antes de Cristo, reconhecendo o valor da vida humana, a dignidade do ser humano, também com elementos então ideológicos que foram, conforme alguns historiadores como Edelstein, eles foram conquistados pela absorção da cultura pitagórica, e ali você tem uma fundação de uma nova forma de enxergar a medicina, menos religiosa, vamos dizer assim, no sentido de que a medicina se desliga do templo de Esculápio, a prática médica quase religiosa, né? Vamos dizer assim, no passado era até interessante, a pessoa chegava no templo, dormia, tinha um sonho, e quando ela acordava, aquele sonho dava uma dica de como ela tinha que ser curada, né? Não, Hipócrates vai trazer outra forma de raciocínio, vai ver os hábitos de vida, vai observar o ambiente, a epidemiologia, os sintomas, os sinais, e aí vai lançar um diagnóstico, e tudo isso tem sim um anteparo ideológico que é essa valorização da vida humana. Então essas são as origens da medicina que deu certo, da medicina que nos acompanha até hoje, salvando vidas quando não dá para salvar, não dá para curar, aliviando a dor, aliviando o sofrimento, quando não dá para aliviar o sofrimento, consolando a família, consolando o doente, e quando nem o consolo é possível, respeitando. Então isso tem um marco histórico que foi o surgimento da escola hipocrática. Ou seja, a tradição da medicina surge nesse momento. Surge assim. Sim, é o surgimento da nossa tradição da medicina, que não diria nem ser somente ocidental. É uma tradição que foi absorvida pelo cristianismo, foi absorvida pelo islamismo, teve aportes judaicos, obviamente, também na medicina antiga, né, nos primórdios dessa medicina hipocrática, chegando aqui as grandes religiões e sendo absorvida pela nossa civilização, enfim. E você tem um livro sobre a tradição. Sim, A Tradição da Medicina é um livro em que eu falo muito do juramento de Hipócrates. Por que falar do juramento hoje, né? Primeiro, pelas razões que eu acabei de falar. É um texto clássico. É um clássico que, inclusive, você lê em 2 minutos. É uma página, né? Mas é um clássico. E foi extremamente distorcido, atacado, eu diria até mesmo corrompido por visões ideológicas mais recentes. Mas esse clássico ele traz uma visão de dignidade humana, de respeito à dignidade humana, que marcou a nossa história e marcou a medicina que a gente até hoje utiliza e que, como eu disse, deu certo. Sobreviveu às intempéries, sobreviveu aos ataques ideológicos e chegou até hoje salvando vidas, aliviando o sofrimento e ajudando muita gente. É interessante essa força da medicina, desse surgimento com essa tradição, e você vê que tem elementos religiosos trazendo a questão da ética, do tratamento humano, da distinção completamente irrelevante se a pessoa é branca, se é negra, se é homem, se é mulher, não interessa, você tem um hóspede ali, que é um paciente, que é a origem da palavra hospital, né, ali com seus hóspedes, e você tem também um livro nesse período, exatamente nesse tempo, que também começa a falar sobre a arte médica. Sim, na verdade, quando eu falo da tradição da medicina e falo do juramento, eu falo da ética baseada em virtudes, né, que é uma ética diferente da deontológica, que é baseada em leis, em regramentos. Havia leis, na época hipocrática, leis médicas, né, tanto que há um compromisso de ensinar somente aqueles que atendem, né, a essa lei médica, a lei escrita dos médicos. Agora, havia e há até hoje a ética baseada em virtudes, que são as virtudes cardeais, a fortitude, a justiça, a beneficência, né, a benevolência com os pacientes.
E essas virtudes marcam, então, a prática médica. E quando eu vou para o Arte Médica, que é o segundo livro que eu trato desse resgate cultural e ético, eu já abordo não somente o juramento de Hipócrates, mas eu pego o restante da obra hipocrática e eu vou traçando paralelos, por exemplo, e desmistificando algumas coisas, né? Hoje em dia se fala muito do paternalismo hipocrático, como se o médico fosse um opressor e o paciente era obrigado a seguir as recomendações do médico, né? Esse discurso na bioética ele é muito forte, inclusive no meio de gente até bem esclarecida, né? Quando você vai ver não só a obra hipocrática, mas você dirige os seus olhos para os livros de Platão, por exemplo, Aristóteles, os autores daquela época, você vê uma realidade bem diferente. Por exemplo, na obra hipocrática é dito lá que você precisa falar numa linguagem acessível ao paciente para que ele também saiba cuidar da sua própria saúde. Gente, isso parece que você está escutando no consultório de um médico contemporâneo, né? Eles falavam, não, que era a medicina hipocrática, ela não respeitava a individualidade da pessoa. Não, peraí, ela falava que era para você ensinar a pessoa com uma linguagem acessível. Então educação em saúde, é a expressão que a gente utiliza hoje em dia. Está lá, educação em saúde em Hipócrates. Você observe que fala também sobre um costume que se tinha, né? O Platão cita isso, de chamar o médico. Então, os cidadãos ali das antigas cidades gregas escutavam o médico, pediam a opinião dele e deliberavam sobre o que iam fazer. Está aí a origem do sanitarista. É o médico que fala ao público e o público, o político, vai decidir o que vai fazer, né? Então, esses conceitos de uma boa prática médica, eles atravessam os milênios. Então, no Arte Médica, eu tento desfazer alguns mitos, né, algumas caricaturas, né, a gente chama de espantalho. A pessoa cria um espantalho, fica fácil bater no espantalho. Tá lá o bicho de palha, paradão, né? Qualquer um vai lá e esmurra o coitado do espantalho. Agora eu procuro desfazer esse espantalho e ir ao Hipócrates e à tradição da medicina real. Ou seja, teve uma aproximação daquela medicina que surgiu da filosofia. Sim, sempre foram chegou muito lá em próximos. Sócrates, né? E como é que foi essa ligação por exemplo, da ética de Sócrates com a medicina? Bem, aí eu vou até dar um pulinho e falar de Aristóteles. Aristóteles fala que a ação humana ela tem 3 elementos cruciais que a fazem ser concreta, vamos dizer assim. O elemento da episteme, do conhecimento. Então você observa tanto no que Platão descrevia de Sócrates, quanto Hipócrates, há uma busca pelo conhecimento. A filosofia ela é caracterizada pela busca das causas, né? O que fez isso aqui acontecer? O que explica isso? A episteme, o conhecimento. Você tem um segundo elemento da ação humana, que é o elemento técnico. Hoje em dia a gente chamaria de habilidades. Então, o elemento técnico é como fazer alguma coisa. A técnica, a tecne. E você tem o elemento prático, ético, moral, que é o porquê fazer alguma coisa do ponto de vista do que é justo, do que é bom, do que é benéfico, né? Então você junta esses 3 elementos. Esses 3 elementos estão presentes na obra hipocrática. Ela trata de uma argumentação moral, muitas vezes, fala da ética e da etiqueta, né? Fala do conhecimento e fala da técnica. Então ela é bem abrangente e concreta, né? E a ligação dela com Sócrates é justamente porque Sócrates é aquela pessoa que começa a usar a linguagem rigorosa da geometria, né, da busca pelo conhecimento certo, para uma aplicação na reflexão sobre si, sobre sua moralidade, sobre sua ética. Então ele funda a filosofia, o projeto filosófico, como diria o professor Olavo de Carvalho, né? Essa unidade do conhecimento na unidade da consciência, a unidade da consciência na unidade do conhecimento. Vice-versa. Né? Justamente buscando o quê? Se eu sei alguma coisa, eu tenho que aceitar que eu sei aquilo e compreender as repercussões éticas, morais, pessoais daquele conhecimento e integrar aquilo à minha vida e ser coerente. Então, essa coerência existencial, eu entendo que é o projeto filosófico, e Hipócrates traz esse discurso, que, olha, médico
Bem, é igual uma peça de teatro, ele fala isso numa das obras. Você tem aqueles que ficam lá, vestidos como atores, passeiam no palco, mas são coadjuvantes, e você tem os atores de verdade. E ele fala que a medicina é assim, tem os médicos que vão lá, usam roupa de médico, falam como médico, mas não são médicos. Não tem essa coerência existencial. E aí ele defende a honra da profissão e a necessidade, inclusive, isso há mais de 2000 anos atrás, a necessidade de se punir erros médicos. Porque muitas vezes havia erros ali que eram cometidos e não havia punição, né? E esse era um problema já detectado naquela época, e Hipócrates traz toda essa argumentação bem concreta envolvendo conhecimento, técnica e ética. Perfeito. Então você tem aquela tradição médica que surge lá atrás, e ela vem evoluindo ao longo do tempo. Ela encontra Hipócrates, encontra Sócrates, e mais para frente o cristianismo encontra isso tudo. Sim. É curioso porque, inclusive, tem eu não me recordo agora do Papa que fez isso, mas durante o seu papado é emitida uma forma escrita do juramento conforme pode ser jurado pelos cristãos. E aí ele vai lá e dá uma tirada das referências a Apolo, Higeia, Panaceia, né, Esculápio. Então ele dá uma removida ali e remete diretamente a Deus, né, uma curiosidade histórica. Tem um valor aquela menção de deuses pagãos ali. Você vai ver Pedro lá em Entralgo, por exemplo, ele fala que mencionar um deus pagão para o pagão da antiguidade, vamos dizer assim, né, embora o uso da expressão pagão ali seja um pouco controverso, mas você remete a uma forma de viver a vida e enxergar as coisas. Então, quando alguém se referia a Apolo, era o deus da racionalidade. É o Deus que via à frente do seu tempo, é o Deus do prognóstico. O médico faz prognosticação. Mas, enfim, o cristianismo absorve isso. Ele absorve por quê? Porque o discurso é muito alinhado em termos de valores. Você defende a vida humana, é contra o aborto. Na Didaquê, que é uma das primeiras obras registradas da cristandade primitiva, você tem lá claramente falando, não é para abortar, você não vai matar ninguém, você tem que respeitar a vida da criança. E isso numa sociedade romana, por exemplo, em que o pai podia dispor da vida de um dos seus filhos como se fosse um objeto. Ele poderia matar um filho. Era uma coisa relativamente corriqueira. Mas o cristianismo, ele abraça esse juramento de Hipócrates, abraça a tradição hipocrática, abraça a medicina judaica também, que era muito próxima da própria religião, e, enfim, integra isso numa forma de medicina que alcança a gente até hoje. Sim, aí surgem os hospitais, Sim. surge, quer dizer, uma evolução desse método, né? Uma evolução quer dizer, é a própria sustentação daquela evolução, né? Porque se no meio do caminho histórico alguém não pegar e levar para uma próxima fase, aquilo vai se perdendo, né? Como se perdeu quando caiu o Império Romano, a medicina teve a sua grande queda, né? Bom, aí após essa sustentação do cristianismo, a gente conhece a evolução da criação dos hospitais, a ordem dos hospitalários, Sim, a coisa sim. vai crescendo, né? Vai tomando uma forma muito parecida do que a gente conhece hoje, mas historicamente falando, nessa linha do tempo, chega depois o modernismo. O modernismo chega de Descartes, né? E aí, como é que foi nesse momento onde houve mais um ponto ali de alteração daquela ordem tradicional? Bem, o modernismo, Laudolino, ele traz pra gente uma grande bifurcação, vamos dizer assim. Alguns autores, se eu não me engano até Wolfgang Smith fala dessa grande bifurcação. E você separa a qualidade da quantidade, vamos dizer assim. E isso afeta muito a medicina. Você começa a observar uma visão mais mecanicista do mundo, né? Uma certa tendência a abstrair das coisas. Então a medicina ela vai assumindo um tom mais positivista, um tom mais materialista, e isso está na origem, inclusive, de uma visão hoje que eu diria mais cientificista, mais materialista, menos respeitosa, inclusive, à realidade da vida humana, que é uma concreção entre elementos
físicos, né, materiais, espirituais, enfim, de valor. Então você tem essa tendência de fazer abstrações e fala-se muito então do homem-máquina, né, do fantasma na máquina, separa o espírito do corpo. Isso é uma coisa completamente destoante do cristianismo até então, que via as coisas de uma forma muito concreta. Essa separação mais abrupta, né, mais intensa, diria, da matéria e da forma. O cristianismo ele não prega essa separação desse jeito como o modernismo traz. E isso, é claro, impacta a medicina, traz uma visão dissociada do ser humano. Então, até hoje, o que muito se fala no ambiente da medicina e na busca, né, de um resgate das humanidades médicas, de unir ciência e humanidades, né, é justamente na necessidade de reverter essa tendência e humanizar novamente a medicina sem perder o aporte científico. Tem um autor que é considerado o pai da ética médica contemporânea, Edmund Pellegrino. Ele escreveu muito junto de David Thomasma, que era um filósofo tomista, católico. E Edmund Pellegrino, ele falava da medicina como a mais científica das humanidades e a mais humana das ciências. E realmente essa é a vocação da medicina. Eu entendo que houve um desvio ali ideológico, começaram os desvios ideológicos, talvez mais intensos e que afetem mais os pressupostos sobre os quais a medicina vai trabalhar na modernidade. E essa tendência de cisão entre corpo e alma, ela vai avançando e hoje você vê várias pessoas buscando o resgate de uma visão mais integrada, mais integrativa. Agora, não vamos também criar espantalhos positivos nem negativos do passado. Você pega, por exemplo, na Idade Média, né, tem uma frase muito interessante, né, fala o seguinte, tem médico que esqueceu a arte de curar e está se especializando na arte de ganhar dinheiro. Né? É verdade. Quem que falou isso? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Então, tem um ponto interessante nisso aí. É curioso. Que aquele símbolo da medicina, né? Que a serpente ali com o cajado, a serpente meio que é um símbolo da transformação, que troca a pele, pode se transformar. O cajado para dar o apoio, né? O apoio naquela transformação, da melhora e tal. E um dos símbolos do comércio é exatamente igual, só que ele tem duas serpentes e uma asa. Ou seja, se você dobrar a serpente, a medicina vira comércio. É uma metáfora interessante. Do que eu me recordo, isso aí foi um erro editorial, na verdade. Era o símbolo de um grupo editorial, parece que estava muitos séculos atrás, e aí, o símbolo da medicina, e ficou. Vamos pegar esse aqui. Né? Então, o caduceu lá de Esculápio ficou para trás, mas enfim, hoje a gente entende claramente que o símbolo tradicional é o cajado com a serpente. Uma serpente. Uma coisa que você comentou, que eu já tinha percebido já há muitos anos, se você chegar para qualquer pessoa e disser que o ser humano é composto por corpo, mente e espírito, todo mundo concorda. Exatamente, perfeito. Bom, como que eu trato o corpo? É a medicina. Como que eu trato a mente? Psiquiatria, psicologia. E o espírito? Como que eu trato o espírito? Se eu tenho a divisão dos três, eu tenho doenças nos três. Eu tenho doenças que são do espírito. Então, por isso é que você não consegue desenvolver, por exemplo, um comprimido que cure um assassino. Ele tem uma doença espiritual. Por isso que você vê que dentro de prisões, o que dá mais resultado na recuperação de prisioneiros são aqueles grupos católicos evangélicos que estão lá dentro, trabalhando, que você muda espiritualmente a pessoa. É como você tinha comentado, né? A medicina, por essa questão do mecanicismo, da praticidade, do positivismo, da prática, descartes, observação, método, foi se afastando daquilo que é difícil você comprovar, que é difícil você mensurar, que são as coisas da alma, né? E isso foi muito interessante, isso que você comentou. E também sobre os desvios ideológicos, já que a medicina ficou tão prática, né? Ela acaba virando uma ferramenta. Sim. E virando uma ferramenta, ela passa a ser uma ferramenta de uso das ideologias. Como nós vimos N casos aí do nazismo e no comunismo. O que você tem para comentar para a gente sobre esse período tão negro da nossa história? Medicina, ela
ela surge em Hipócrates como uma vocação de vida. Até uma busca, eu poderia dizer, de certa forma, espiritual. O cristianismo integra essa busca, ele absorve isso, ele chama Jesus de um médico dos médicos, ele vê no médico Jesus, ele vê no doente Jesus, né, o Cristo sofrendo, o Cristo que traz conforto. Então você tem essa visão da medicina como uma das formas de plenitude de você viver, né? Seja como médico, seja como doente que recebe a caridade alheia. Então, na cristandade medieval, essa visão fica muito forte, né? E a visão do chamado existencial de ser médico e seguir os passos de Cristo nessa vocação. Agora, quando você chega na modernidade e avança para a época contemporânea, realmente a distorção ideológica ela transforma a medicina numa técnica. Ela faz essas abstrações, o lado ético sofre, né? Ele se perde, o lado do conhecimento e da técnica fica muito forte, vamos dizer assim. E como um instrumento, ela pode ser utilizada para qualquer coisa. Então, quando você pega, por exemplo, o comunismo ele fez, inclusive, uma alteração do juramento de Hipócrates. Quando você fala que usará a dieta, eles chamavam da terapia da medicina de dieta. Vou usar a dieta para o bem do paciente com o meu melhor juízo. Não, o que o comunismo traz? Em primeiro lugar, promover e defender a revolução. Então, não é mais a medicina para o bem da vida humana. É para o bem de uma classe social e de promover, né, a hegemonia de uma determinada casta ou classe social. Então, no comunismo, é interessante que Khrushchev tem até uma frase que ele transmite bem o espírito da época dele, que é assim, olha, alguém discordar do nosso regime tem que ser muito doido. Essa pessoa tem que ser presa e tem que ser reformulada mesmo. Não, realmente, se a gente para pensar e ver a opressão comunista, discordar daquilo, vivendo lá dentro, você tinha que ter uma coragem insana, né? Muitos tiveram, graças a Deus, essa grande coragem e discordaram das barbáries que eram cometidas lá. Mas a medicina se prestou a isso. Então, na União Soviética, na China, ocorreram as lavagens cerebrais, as prisões em asilos psiquiátricos por razões políticas. Né, o sumiço nos inimigos políticos está em tratamento, né? Levava lá para o tratamento, né, para reprogramação, vamos dizer assim. Então a medicina se prestou ao intento revolucionário de certos regimes políticos. Foi um desvio ideológico e mostra para a gente claramente o perigo desse desvio, de você subverter a hierarquia de valores e tirar a dignidade humana, o bem do ser humano, do topo, né, e jogar isso debaixo de outra coisa e ter uma segunda intenção com o uso da medicina que não o bem do ser humano. E a manutenção desse bem do ser humano, inevitavelmente, ela está ligada a uma visão espiritual, né, de realidade, uma cosmovisão que valoriza o ser humano. Para valorizar o ser humano, você precisa de uma cosmovisão coerente. O cristianismo é coerente com essa cosmovisão. Quando você tem até um abandono do cristianismo, e a instauração de regimes secularizantes, por exemplo, é claro que você poderia prever a verdadeira desgraça que ia acontecer naqueles povos. Nietzsche conseguiu prever isso, né? Falou do tormento desse parto desse novo ser humano. É claro que ele trazia uma crítica que eu julgo inadequada em outros aspectos. Agora, além do comunismo, teve o nazismo. Então você utilizou a medicina e a pretensa ciência médica, né, para torturar prisioneiros de guerra, fazer experimentos em judeus, em prisioneiros eslavos. Você ali subverteu os valores da medicina e colocou no topo o bem de um determinado regime político que defendia determinada raça, ou noção de raça que eles tinham. A própria raça, né, essa expressão, ela tem uma história, o Eric Voegelin fala disso. Mas, enfim, a medicina, ela esqueceu sua, vamos dizer, numa linguagem evangélica, esqueceu sua primeira paixão. Esqueceu o amor à vida humana e se permitiu degradar. Então, algumas ideologias atentaram gravemente contra a medicina hipocrática
E o resultado disso a gente viu. Né? Não foram os únicos desvios, mas o resultado, a tragédia que decorre disso a gente viu. Ao ponto de fazerem vivissecções, você abrir uma pessoa viva para ver como é que ela funciona, você fazer experimentos de congelamento em Dachau, campo de concentração nazista. Eles afundavam prisioneiros nus, vestidos ou com casacos, para ver quanto tempo demorava para eles morrerem de hipotermia. Né? Então são alguns dos vários experimentos. Pegava gêmeos e injetava uma substância tóxica ou uma bactéria em um e no outro não, e observava a diferente evolução dos dois. Então foram coisas horrorosas que foram feitas e que ficaram como um legado para nos ensinar o que acontece quando você esquece a sua vocação original. O Olavo de Carvalho, se eu não me engano, no COF, né, no Seminário de Filosofia dele, aula 91, 92, ele fala sobre a ciência, sobre o que a ciência está devendo para a humanidade, um meia-culpa dos seus erros, porque ela faz de conta que não aconteceu. E que você pega as grandes mortandades que aconteceram na nossa história, tiveram participações de cientistas, de médicos, desde bombardeio de varíola no Japão, na China, pelo Japão na Segunda Guerra, a própria bomba atômica. Você tem uma série de outros inventos que a ciência entrega para as guerras, que matam milhões de pessoas, e evolução científica. Não. Ele comenta muito acertadamente sobre essa ausência desse reconhecimento de que nessas evoluções tiveram participações de muitos cientistas, de muitos médicos, especificamente para matar pessoas, né? Que a ciência tem o seu lado mal, né? Ou seja, a gente vem falando de uma ciência tão bonita, né? De uma medicina que vai evoluindo, de um juramento que já traz um monte de coisas belas, aí encosta na filosofia, aquilo traz um arcabouço teórico, filosófico que fortalece a medicina. Aí vem aquela prática cuidadosa, a evolução, aí encosta no cristianismo, ela vai evoluindo, você cria hospital, vai criando já um método de atendimento, né? E agora ela foi utilizada justamente pelas ideologias, e o que nós estamos falando são dos crimes médicos. São crimes médicos. Sim. Vários crimes foram cometidos. Bem, se título acadêmico fosse bondade, a gente teria pessoas maravilhosas espalhadas no mundo inteiro, em excelentes postos nas universidades. Isso simplesmente é falso. O próprio Joseph Mengele era um médico com doutorado em antropologia. Então, a ciência ela é uma técnica, uma metodologia bem praticada, ela é praticada com ética. Tem até um filósofo judeu chamado Hans Jonas, que fala muito da responsabilidade como um princípio ético a ser seguido, né, com o receio de que uma descoberta ou uma técnica seja utilizada para o mal. Então você tem que ter isso em mente para tentar contornar, né, os riscos, você tentar fazer uma gestão de riscos. Mas a ciência cometeu muitos crimes, sim, inclusive depois da Segunda Guerra Mundial. Tivemos lá o Tribunal de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg, crimes nazistas foram julgados. A grande desculpa dos nazistas é: eu estava apenas obedecendo ordens. Sim, obedecendo ordens são cometidos os maiores crimes da humanidade. Né? Quando você apaga a sua crítica científica, né? Sua crítica filosófica, sua crítica religiosa. Então você obedece, você, enfim, não pode se eximir da culpa de ter obedecido mal. Né? Mas mesmo depois daquele julgamento, crimes éticos aconteceram. Então tem vários experimentos, por exemplo, em Tuskegee, no Alabama. Você tinha lá uma cidade, né, na época dos Estados Unidos em que o racismo era muito forte, e você tinha uma grande população de negros naquela cidade e uma incidência, uma prevalência grande de sífilis. Então eles fizeram uma pesquisa, vamos entender como a sífilis funciona, vamos acompanhar essas pessoas com sífilis e observar a sua evolução natural. Só que no meio do caminho descobriram a cura para a sífilis. O que eles fizeram? Não vamos dar a cura para eles. Vamos ver, afinal de contas, não podemos prejudicar a ciência, entre aspas. Né? A ciência é descobrir o que a sífilis faz com o organismo humano. Então eles falavam com essas pessoas que estavam
curando elas, que estavam dando vacina, remédio, mas só estavam lá colhendo sangue e verificando como que a doença evoluía. E sífilis, quando evolui, ela evolui para o cérebro, ela evolui para vários outros órgãos do corpo humano, pode deixar a pessoa com quadros de alteração psiquiátrica grave, sofrimento, e leva à morte, né? Então, mentir para o paciente, deixar de usar uma terapia adequada, tudo isso entrou em jogo e apareceu como um crime ético em pesquisa e que motivou, inclusive, princípios bioéticos que hoje a gente defende, como beneficência. Se eu vou pesquisar, eu tenho que ter a expectativa de trazer algum bem para o paciente. Não maleficência, eu tenho que evitar o mal o máximo possível. O máximo de bem eu tenho que tentar prover naquela pesquisa. Justiça, pensar questões da sociedade como um todo, dos valores da sociedade, e autonomia, o respeito pela decisão do paciente, que tem que ser livre e informada, tem que ter consentimento. O paciente tem que entender o que está acontecendo e não pode estar vulnerável, né? E o princípio da responsabilidade de outros que foram se agregando. Um outro crime ético em pesquisa que ficou na história também é do Willowbrook State Hospital, em que crianças foram inoculadas com fezes contaminadas por hepatite, pelo vírus da hepatite, para tentar desenvolver uma vacina. Eram crianças com retardo mental, muitas vezes abandonadas pela sua família. Então isso trouxe à tona a questão da desconsideração da dignidade humana e do paciente vulnerável. Teste em prisioneiros, aconteceu muito testes em prisioneiro, né? Você vê até para estudos, né, os sanatórios, como o de Barbacena, em que cadáveres surgiam para as aulas de anatomia, muitas vezes de uma forma não muito clara, né, mas aquelas pessoas ali renegadas pela sociedade que ficavam isoladas nos sanatórios de antigamente, misteriosamente iam parar nas mesas de anatomia das escolas médicas brasileiras. Daí que surgiu o movimento antimanicomial, por exemplo. Hoje em dia, a gente entende que o movimento ele foi muito radical no sentido de atacar a psiquiatria hospitalar, talvez, de uma forma muito intensa. Então, não é nem 8 nem 80. Não é defender de forma alguma aqueles crimes que aconteciam no passado, mas é buscar uma visão ponderada, moderada, de como proteger o paciente que sofre um surto psicótico e a sua família, a sociedade. Mas, enfim, muitos crimes éticos aconteceram. E ainda acontecem, com certeza, tem muitas obras que falam disso até hoje. Mas esses crimes éticos foram trazendo à tona necessidades de princípios a serem aplicados nas pesquisas médicas. Parece bem natural, porque como o formando ali de medicina, ele inicia a carreira dele com um juramento. Quando ele pratica um crime, ele está quebrando um juramento. Ou seja, o crime médico primeiramente, um crime ético, né? Sim. Então ele já começa com um problema ético. E através desse monte de problemas que você comentou, que a gente conhece da história, esse problema do sanatório ele é muito importante. É um outro tema que o Olavo fala no Throat Speak, lá atrás, que quando já estava no início dessa luta aí contra os sanatórios, e ele dizia que, olha, vocês não podem fechar os sanatórios, porque só quem teve um louco na família sabe o problema que é você ter um louco dentro de casa. Você leva uma semana para você destruir a família, porque ele não dorme, você tem que esconder as facas, você tem que começar a fazer uma cerca física ali na pessoa, alguém tem que tomar conta. Só que no dia seguinte você tem que trabalhar. As pessoas têm que trabalhar. Como todo mundo sai de casa para trabalhar. Uma semana nessa rotina, a família está completamente esgotada. Então, precisa de quer dizer, a parte humana é você tratar a pessoa, né? Então, você precisa de um local para tratar. Você quiser cuidar do seu corpo, você vai para academia, né? Você quer nadar, você vai num clube. Se você tem um problema do nível que é um problema neurológico, um problema mental, psiquiátrico, você precisa de um centro específico com as suas características. Você não pode, como você disse, 8 ou 80. Não, fecha todos. Tá, mas isso não significa que as pessoas estão sendo cuidadas, né? Então, isso faz parte também dos problemas éticos médicos, né? Que é quase como um abandono de paciente. Sim, sim. Você está abandonando. É até interessante que estamos conversando aqui no mês de setembro. É um mês em que dedicamos uma atenção muito especial para o suicídio, para a prevenção do suicídio.
E quando você, por exemplo, lida com um paciente com depressão grave, depressão profunda, né? E você começa a tratar esse paciente, existe uma coisa que a gente chama de melhora paradoxal. Como que é essa melhora paradoxal? Às vezes o paciente está numa depressão tão profunda que ele não consegue ter vontade para nada. Ele queria abrir mão de sua vida, mas ele realmente não tem vontade para nada. Ele não consegue nem sair da cama, não toma banho, não se defende, não se protege, enfim, ele está ali largado. E ele começa a ser tratado. No início, quando começa a melhorar, o grande perigo é de que ele ganhe aquela vontade de força suficiente para ir lá e se matar. Então, justamente nesse momento, né, algumas semanas ali, o psiquiatra vai saber julgar bem isso, é o momento mais perigoso. Então, muitas vezes, a contenção do paciente não é só para que ele não mate alguém, mas até para que ele não se machuque, para que ele não cometa o suicídio, né? Em alguns surtos muito graves. Então, cuidar envolve muitas vezes você, inclusive, levar o bem que o paciente não sabe que é bom para ele naquele momento em que a consciência dele se encontra alterada. Aí vem o paternalismo. Quando o paternalismo ele é bem feito, ele respeita ao máximo a autonomia do paciente, mas ele não permite que o paciente perca sua vida no momento de perda de sua autonomia. Ele protege a vida do paciente. Existe um paternalismo que nós chamaríamos de forte, que seria um paternalismo antiético que desrespeita as opções do paciente e impõe a vontade do médico. Isso, é claro, tem profundos impactos éticos negativos, leva a equívocos, mas um paternalismo aceitável seria esse, que protege a vida do paciente nos momentos em que a consciência fraqueja. Ou seja, a bioética surge para dar toda essa camada de proteção e a gente vê ao longo do tempo que corromperam a bioética. Aí surge um neologismo que você criou, que é a desbioética, a desbioética, né? A desbioética, vem de sofrido, doloroso, né? De errado. E bios, vida, ética, né? A ética da vida, mas a desbioética seria a distorção dessa ética. E sim, a bioética ela surge com força lá na década de 70, né? como uma disciplina a ser estudada, uma área de pesquisa, e ela vem como um questionamento da autoridade, que era exercida de forma indevida. A gente viu ali comunismo, nazismo e vários crimes científicos que, sem dúvida nenhuma, são feitos pela intermediação da autoridade médica, da autoridade da tecnocracia, né? E tecnocrática. E a bioética ela vem para fazer um questionamento e buscar princípios de ação, para você ter uma pesquisa bem feita, uma pesquisa que respeite a dignidade humana, uma medicina bem praticada. Entra aí a bioética clínica. A bioética tem questões de ecologia, proteção do ambiente, como o ser humano lida com a biosfera, mas a bioética, infelizmente, no seu afã de questionar, e isso é saudável, desde que feito com competência ética, científica, intelectual, mas no seu afã de questionar, ela pôde ser instrumentalizada para buscar certos avanços, entre aspas, como legalizar o aborto, defender a eutanásia, o homicídio assistido, né? O suicídio assistido, não, um homicídio, enfim. E ali eu observo que a bioética ela se prestou a ser um instrumento, muitas vezes, há várias escolas de bioética, tem bioética católica, islâmica, protestante de vários ramos, mas a bioética ela se prestou a ser um instrumento de destruição e questionamento da ética hipocrática, de defesa intransigente da vida humana, né? Então essa bioética ela se tornou um tipo de desbioética, em que você tem a mobilização de membros da academia, da universidade, das profissões de saúde, atentando contra o juramento de Hipócrates, contra a ética hipocrática, contra a defesa da vida, e, claro, com justificativas racionalizáveis, muito interessantes, acadêmicas, mas que vão levar a problemas. E muitas vezes isso é visto como um avanço. E o que é interessante, a gente começou nossa conversa falando lá de Hipócrates.
quando na verdade é um retrocesso. A barbárie pré-hipocrática. Anterior, né? Quando as pessoas hoje defendem a ideia do o aborto é um direito humano. O direito de sacrificar seres humanos é um direito humano. Né? Vá lidar com essa contradição. Eu não sei como você lida com isso. Para mim não é aceitável. Né? Mas quando alguém defende o aborto, essa pessoa está defendendo um regresso à época em que se jogava crianças deficientes ou deformadas de cima de morros, para que a criança morresse, que se abortava por razões estéticas. Aulus Gellius, numa obra romana antiga, ele descrevia como que mulheres abortavam, normalmente prostitutas abortavam, se agredindo fisicamente para expelir o feto. Né? Então, assim, essa é uma visão pré-hipocrática, pré-cristã, bárbara, né? Antiga, ultrapassada. A grande evolução da medicina foi a ética hipocrática, que trouxe a valorização da vida humana. Então, hoje, quando a bioética ela vem defender isso, ela defende um regresso e um desprezo das conquistas valorativas, das conquistas morais e éticas das nossas civilizações. Eu vou até falar no plural aí, porque não é só a civilização cristã ocidental. Outras civilizações beberam dessa fonte. Então, a desbioética também traz, além desse atentado contra a ética hipocrática, contra a dignidade da vida humana, a defesa da vida humana, ela traz também um certo tom de, como eu poderia dizer, superioridade. Ela prega, na sua superfície, uma disposição em conversar, em dialogar, politicamente correto, né? Empatia. Vamos aqui ter empatia, dialogar, falar da visão do próximo. Mas é interessante quando alguém põe uma visão hipocrática, e tem até um artigo no livro Ética e Covid que eu falo, né, de uma crítica que foi dirigida a mim por uma bioeticista, que ela fala que eu estava na contramão da bioética. Então, assim, vamos dialogar, mas se você não concorda comigo, você está com uma bioética cristã, hipocrática, paternalista, aí vem aquela rotulagem, né, quilométrica, ultrapassada, não sei o que, e você desfaz a opinião do próximo. Então essa desbioética normalmente, ela arroga qualidades maravilhosas para si, mas defende as coisas mais brutais, mais ultrapassadas da humanidade, e ela não é tão empática e apta a dialogar assim, não. Na verdade, eu diria até que o ápice da falta de diálogo é você abortar alguém. Você não permite que aquela pessoa nem venha à vida. Acho que é o Mário Quintana que fala, é o grande roubo. Você rouba tudo daquela pessoa. Sim. Esse parece ser um tema muito caro para você, porque você escreveu 4 livros sobre isso. Sim. Foi, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi foi A Morte da Medicina. Eu, tentando seguir o conselho do bom professor Olavo de Carvalho, achava que eu deveria escrever quando eu tivesse lá perto dos meus 50 anos para não escrever muita bobeira. Só que eu vi coisas tão absurdas. Não dá tempo de esperar. Que em 2012 foi publicado um artigo chamado Abortamento Pós-Nascimento, que era a defesa de que você pudesse chamar o assassinato infantil de abortamento. Porque se a criança ali não fez nenhum plano de longo prazo, matar ela não frustraria ela em nada, na visão desses acadêmicos. Então eles usam toda uma elegância verbal e argumentativa, lógica, também é instrumento do diabo, vamos dizer assim, né? Claro. Mas eles utilizam de uma lógica muito rebuscada para chegar no fim e justificar que, olha, se você matou um bebê dentro da barriga, você pode matar fora da barriga. Não tem problema nenhum. E isso seria o abortamento pós-nascimento. E eu fiquei completamente chocado com aquilo. Porque quando eu contava para os meus alunos de medicina, para os colegas médicos e filósofos, e falava, olha, o que eles estão publicando aqui, olha que curioso, né? O abortamento pós-nascimento. As pessoas olhavam e falavam, não, você tá inventando isso. É impossível que alguém publique uma barbaridade dessas. Não, mas publicou. O diálogo, quando você olha hoje na sociedade, as maiores barbaridades que estão acontecendo, elas foram prenunciadas por anos ou décadas, às vezes, no ambiente científico. Então eu vi aquele artigo, aquilo me causou uma profunda repulsa, e eu fui buscar modos de argumentar, contra-argumentar aquilo que estava escrito lá.
E, inevitavelmente, eu cheguei na minha primeira obra, que foi A Morte da Medicina, que é justamente a crítica a esse artigo e o início de uma reconquista dos princípios hipocráticos, cristãos na medicina, que pavimentaram a medicina, que deu certo, né? Então, ali eu comecei a vertente de crítica cultural, que depois virou 3 volumes, né, do Desbioética, volume 1, 2, 3. Né, o volume 2 eu falo muito das ideologias políticas, o volume 3 eu falo muito do aborto, e o primeiro volume eu trato de várias questões ligadas à corrupção da ética médica no ensino, na sociedade como um todo. Ou seja, a bioética é dominada por esses iluminados, né? E esses iluminados que têm um microfone, que conseguem falar, como você disse, né? Eles têm uma forma de falar muito, muito educada, muito amistosa, e como ela agride valores que são muito importantes para a gente, é difícil a gente reagir sem energia, né? Sim. E quando você reage com energia, fala, olha, ele não está preparado para um debate democrático, olha como é que ele é, né? Aí fica já te desumanizando para você nem participar do debate. Aí depois que lá na frente, quando eles resolvem, aquilo vira um projeto de lei, fala, isso foi amplamente debatido divulgado e pela debatido. sociedade civil, pela sociedade média, ou seja, surge essa ameaça dessa tecnocracia iluminada, né? Que nós vimos aí bastante durante a pandemia. Sim, tem um termo utilizado na China antiga pelo confucionismo. Então, Confúcio e os intelectuais, burocratas daquela época, né, eles marcaram uma expressão que a gente poderia traduzir como ladrões de virtude. Ladrões de virtude são pessoas que, com uma linguagem muito rebuscada e uma aparência impressionante, monopolizam para si o debate moral e tratam a moralidade, que é algo que tem que ser compreendida como um bem comum dos profissionais, dos pacientes, tratam aquilo como um assunto de especialista. Olha que interessante, lá na China antiga, em Confúcio, né? Então, esses ladrões de virtude, eu vejo que muitos que estudam a bioética, a ética profissional, se enquadram nessa categoria. Eles discutem, né, nas suas torres de marfim essa nova ética, que na verdade é uma ética antiquíssima e ultrapassada e deletéria para a dignidade humana. E nas suas cátedras e nas suas torres de marfim avançam discussões que, quando a gente traz à tona e expõe, como eu fiz na Morte da Medicina e outros artigos, chocam, né? Mas o que temos que entender é isso. Quando falamos de ética médica, de bioética, ética em enfermagem, ética em fisioterapia, falamos de uma forma de comportamento que vai impactar diretamente na nossa vida, na vida das nossas famílias, na proteção de nossa vida e de como a gente se enxerga como ser humano. Então, isso não é um debate que deve ficar restrito, de fato, às torres de marfim, dos ladrões de virtude, né? Não é o burocrata que nunca encostou num paciente, que nunca assumiu a responsabilidade sobre si de dar um medicamento na mão do paciente e ter que responder pela vida ou pela morte daquele paciente, pela saúde ou pela doença daquele paciente. E a ética médica deixa claro, a responsabilidade do médico é intransferível. Não pode, o paciente que pediu, não. Se você deu o remédio, é sua responsabilidade. Mas então você transfere a discussão da ética da mão de médicos e pacientes e suas famílias para a mão de burocratas iluminados. Então, isso seria o fenômeno do ladrão de virtude. E a desbioética, ela assume essa postura de tecnocracia, né? Kratos, poder, tecnosa, técnica, né? O domínio daquele que domina a técnica, ou pelo menos que manda o que os técnicos devem fazer, né? Aí vem a figura do burocrata, de fato, iluminado. Então, isso é um perigo bem contemporâneo, e uma coisa que cada vez mais assusta muitos médicos e até muitos eticistas, muitos filósofos. A gente viu lá agora, durante a pandemia, que o cajado ali e a serpente da medicina, surgiram novas serpentes e a coisa ficou muito comercial, né? Você está vendo que pessoas estavam defendendo
posições de laboratórios financiando pesquisa, que impressionante, né? Eles sempre dão o resultado que o laboratório esperava que desse, né? Nenhum laboratório publica uma pesquisa que contraria algo que ele está produzindo. Raríssimo, raríssimo. Isso é o que a gente chama, inclusive, na medicina baseada em evidências, de viés de publicação. Você observa que há uma tendência muito grande de publicar somente resultados positivos, e você consegue registrar um medicamento quando você tem 2 experimentos positivos publicados, você registra. Ah, mas tem 8 negativos. Não, mas eu publiquei os 2 positivos, então está registrado. Então é claro que toda crise ela traz à tona oportunidades. E é claro que as oportunidades no campo da saúde, elas envolvem conflitos de interesses com as indústrias farmacêuticas, com grandes grupos. E quando você vai registrar um medicamento, é um empreendimento multimilionário. É um paciente, R$50 mil para ingressar num protocolo, ou até mais às vezes. Vai de 50 a mais de R$200 mil, dependendo da complexidade da pesquisa. Um paciente, às vezes, para validar um medicamento, você precisa de 1.000 pacientes. Então, são cifras brutais, né? Então, realmente, há conflitos de interesse. Quando você pega, por exemplo, o negócio das vacinas, eu não vou entrar aqui, não estou entrando no mérito se vacina funciona, não funciona, não estou falando disso. Mas eu estou falando da realidade econômica posta. É um mercado de centenas e centenas de bilhões de dólares, né? Você está vacinando o planeta Terra, praticamente. Então, são cifras inimagináveis para um cidadão, até mesmo de boas posses. E você teve uma situação muito curiosa em que nações e líderes de nações foram postos de joelho, né, ajoelhados na frente de grandes laboratórios que falaram: olha, eu te vendo minha vacina, mas você assume a responsabilidade sobre ela. Se alguém morrer, se alguém tiver algum problema, a responsabilidade é sua, não é minha mais. Em paralelo, a imprensa... A imprensa, é claro, forçando. Genocida, não compra a vacina. E é óbvio, quem não se dobrasse ao interesse das grandes indústrias farmacêuticas receberia os piores rótulos possíveis e correria o risco, inclusive, de ser destruído, ter sua vida completamente destruída e prejudicar o seu país de várias formas. Então é um cenário curioso. Eu começo a abordar um pouco desse cenário até no livro Ética e Covid, em que esse cenário de medo, o medo nunca foi um bom conselheiro, mas esse cenário de medo, de pavor, né, de alimentar esse medo existencial, ele gerou sérias ameaças à liberdade, ameaças políticas, à consciência humana, a supressão da discordância, a supressão do diálogo, a supressão de narrativas que contrariam uma narrativa pretensamente oficial de determinadas elites. E você teve ameaças à própria ciência, porque quando a ciência é instrumentalizada e politizada, ela mata, ela faz coisa errada. E você teve, então, ameaças à credibilidade científica. Então, a pandemia trouxe isso. Infelizmente, numa crise em que nós ansiávamos por ver todo mundo junto, enfrentando uma crise, encontrando aí uma superação, uma oportunidade de se mostrar como um povo, por exemplo, no Brasil, um povo unido, contra um desafio em comum. Não vamos personalizar um vírus, ele não é nem bom nem mal, nem inimigo nem nada, mas ele é uma ameaça para nós e, nesse ponto de vista, é péssimo para a gente. Mas ele é um desafio, e como tantos outros que aconteceram na história, mas justamente nesse momento mais crítico que nós observamos foram conflitos de interesses, foram oportunidades políticas de agredir, por exemplo, o governo federal do Brasil e distorcer tudo que se fazia ali. Tem episódios muito interessantes, desviando um pouquinho do assunto. Eu lembro do consórcio da mídia. Você já ouviu falar do consórcio da mídia, que falava os números de mortos? Foi até interessante porque numa reunião da comissão intergestores tripartite, né, que gere o SUS, um secretário estadual de saúde inclusive falou que ele pegava os dados
do DataSUS do Ministério da Saúde Pra e mídia. transferia para o consórcio de mídia. A mídia, já que o Ministério não informa ninguém, a gente está informando. Quer dizer, uma distorção total do cenário, lamentável. E no momento de maior crise, nós perdemos excelentes oportunidades de fazer o máximo de bem que poderíamos ter feito. Mas a gente também não pode ficar tão pessimista. Teve muita gente que se dedicou, que enfrentou essa maré e tentou continuar fazendo o melhor possível, apesar da situação de incerteza, insegurança, de medo que assolou aí o planeta Terra inteiro praticamente. Eu tive Covid, eu tive em hospital, eu tive acompanhando durante, e é bonito você ver. Você chega no hospital, os enfermeiros, o pessoal trabalhando ali dedicado, né? Tendo contato com gente contaminada o dia inteiro, mas está ali firme, trabalhando. Isso é muito bonito. A gente viu durante a pandemia muitos médicos que encararam de frente não só o desafio da medicina, mas o próprio desafio ético. Sim. Né? Nós vimos isso aí, N exemplos de médicos que foram cancelados porque queriam exercer a medicina, uma medicina tradicional e não a nova que estava surgindo da opinião de um repórter, de como um blogueiro disse que deveria ser feito, e aquilo tem sua repercussão, né? Essas opiniões custam caro. Sim. Normalmente são muito bem pagas, né? É. E, enfim, muitos heróis se mostraram nessa pandemia e arriscaram suas vidas, inclusive, lidando com uma doença desconhecida que poderia reagir de uma forma imprevisível no seu organismo. Suas famílias também estavam em risco, uma vez que eles iam para o hospital atender alguém, poderiam trazer o vírus para casa, para suas famílias, mas as vocações das profissões de saúde sempre Muito guardaram forte. esse risco. Sempre o bem do próximo motivou uma ação, inclusive, ao risco da própria vida. Toda vez que a gente entra no centro cirúrgico e opera um paciente com uma hepatite, um HIV, a gente pode ser contaminado. Toda vez que a gente entra numa enfermaria de isolamento para tratar de um paciente com tuberculose bacilífero, a gente pode pegar tuberculose. Dependendo do nosso organismo, a gente não sobrevive. Então faz parte da vida do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, arriscar a sua vida. Né? E, bem, nós teremos aí muita história para contar, sem dúvida nenhuma, dessa época de pandemia que trouxe à tona o que havia de pior e de melhor, né? Não só nas profissões médicas, como, enfim, em toda a sociedade. Como é que está a comunidade médica nesse pós-pandemia, nessa revisão do que passou? Você está escrevendo, tem gente que está falando, mas como que está o ambiente como um todo na reação do que foi feito? É muito comum, é a própria ciência, você fazer a revisão de procedimentos. Sim. Né? Como que tá isso? Bem, as pesquisas sérias continuam acontecendo. Alguns colegas, motivados por várias razões, é difícil até de definir, entendiam que o debate científico estava encerrado, que certas opções não deveriam nem ser debatidas. Isso não é uma postura científica. A postura científica qualquer formulação científica deve estar sempre aberta a questionamento e novas análises, novas revisões, e até mesmo a ser derrubada a qualquer momento. Então, o diálogo científico não pode parar. Né? Então, quando nós olhamos a comunidade médica, isso é uma impressão que eu tenho, não é nenhuma pesquisa muito rígida, mas nós observamos que, sim, a maioria dos médicos manteve o seu chamado, esteve disposta a ajudar o próximo, lutou pela sua autonomia profissional, agiu com o máximo de beneficência, utilizando a tríade da medicina baseada em evidência, as melhores evidências que estavam à mão no momento, os valores éticos profissionais, né, e o respeito aos valores do paciente e a sua experiência profissional. Então isso foi utilizado durante a pandemia, eu entendo, pelas evidências que nós temos, várias evidências, muitos milhares de vidas foram salvos, infelizmente não foram salvos todos aqueles que poderiam ter sido salvos se os médicos não tivessem sido coagidos, calados, perseguidos tantas vezes. E nós temos um grupo que eu entendo que ainda é minoritário de médicos,
que lutou contra essa autonomia profissional e tentou buscar aí uma forma de enxergar a evidência científica um pouco destituída da realidade. É claro que tivemos muitos médicos que preferiram não se posicionar nem num campo, por exemplo, vamos utilizar um exemplo bem prático, o tratamento precoce. Médicos que utilizaram o seu juízo clínico, sua experiência, os valores profissionais e as evidências melhores que tinham à mão no momento e ousaram tratar a vida dos seus pacientes, tratar a doença e tentar salvar a vida deles, mesmo porque ou tratava ali, ou alguns iriam morrer e você não pode depois ressuscitar ele para tentar tratar depois que descobrir, depois de 2, 3 anos, um medicamento eficaz. Voltar no tempo e tratar quem morreu, você perdeu uma oportunidade de salvar a vida de alguém, isso para mim é terrível. E aquelas pessoas que atacaram o tratamento precoce porque não tem a evidência máxima, não tem um ensaio clínico duplo cego, randomizado, mascarado, controlado, aquela coisa toda, né? Que é um estudo, um nível de evidência que você só tem para 15% de tudo que a medicina faz, inclusive para doenças antigas. Então, assim, teve uma ruptura na classe médica e um meio ali que preferiu não se manifestar para não ser atacado, nem por um lado nem por outro. Então eu entendo que a maioria optou por manter a sua autonomia profissional e tentar utilizar as melhores ferramentas que tinham à mão no momento. No momento. Agora é curioso como numa doença aguda, potencialmente letal, desconhecida, algumas pessoas realmente tenham exigido um rigor maior do que o que se cobra para quase tudo que se faz em medicina numa situação de normalidade, para poder tratar a Covid. E essa história do fique em casa, só procure o atendimento se passar mal, se tiver com falta de ar, isso contraria todo o juízo clínico razoável de milhares de anos e até o mais contemporâneo possível. Por isso que tem as campanhas, né? Quanto mais precoce o tratamento, melhor. Sim, para câncer quase de mama, tudo. próstata. Praticamente tudo. Tudo você faz com antecipação. Bom, para a gente terminar, eu vou pedir para você comentar cada um dos seus livros que está ali na ponta da mesa. Eles não estão ali à toa, né? Certo. Eles estão ali para serem comentados. Eu vou pegar, eu vou te entregar aí para você comentar sobre eles. Espera aí, vou pegar o primeiro. Pode voltar para aquela câmera ali. Perfeito. A tradição da medicina, então, ele traz o juramento de Hipócrates na sua forma original e traz também a ética baseada em virtudes no seu segundo tomo. E a parte final do livro fala do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. Foi um seminário justamente naquela visão do Edmundo Pellegrino que a medicina é a mais científica das humanidades e a mais humana das ciências. Esse Cefam, que eu formulei, o Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, ele busca resgatar as humanidades médicas e integrar a ciência na medicina e resgatar a nossa história, nossa cultura, nossa tradição, os valores que fundamentaram a ética hipocrática. Segundo livro. Arte Médica. Arte Médica, eu vou além do juramento de Hipócrates e eu busco justamente nos outros livros hipocráticos e dos contemporâneos de Hipócrates, como Platão, Aristóteles, outros elementos da ética médica, que até hoje são importantes, são pertinentes, são necessários para um exercício adequado da medicina e das outras profissões de saúde. Antigamente todo mundo era médico, não tinha o nutricionista, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, não. Todos eram médicos, eram hipocráticos. Então não é à toa que se falava da medicina de você usar a dieta, eles prescreviam dietas na Idade Média e por aí vai. Até hoje. A morte da medicina. A morte da medicina, eu trago uma crítica sobre o artigo publicado por Giubilini e Minerva, 2 bioeticistas da escola do Peter Singer, por exemplo, que defendem o que eu chamo de abortamento, o que eles chamam, na verdade, de abortamento pós-nascimento, que é você chamar de aborto o assassinato de crianças após o nascimento. Então eu trago toda uma argumentação contra essa visão e buscando também fortalecer o resgate da tradição hipocrática. Aí vamos para o desbioética. Desbioética é um neologismo, é uma palavra que eu inventei, com certeza
desagradei um punhado de gente aí. Mas, enfim, né, a verdade, às vezes, ela incomoda bastante. E no Desbioética eu trago algumas reflexões sobre uma estranha ética, né, uma estranha evolução dos assuntos éticos e bioéticos na medicina e nas outras profissões de saúde. Então, o Desbioética eu começo com uma coletânea de artigos, né, trazendo justamente essa crítica e explicando como a bioética ela pode estar se desviando de sua vocação original, que era nos proteger contra desvios éticos em pesquisas, desvios éticos na prática profissional. O Desbioética, volume 2, eu trago novas reflexões e falo também dos desvios ideológicos da medicina, o nazismo, o comunismo, como eles afetaram, né, a medicina e a ética. E o Desbioética, volume 3, o subtítulo é bem sugestivo, é O Extermínio do Amanhã. Eu falo justamente sobre o aborto. Então, uma série de artigos que trazem aí uma argumentação na questão do aborto. Eu desmascaro uma série de falácias, de tentativas erísticas, né, de distorcer o debate. E então eu trago essa crítica contra o aborto. Aí você pega na ponta da mesa lá agora o Ética e Saúde Pública, né? Ética e Saúde Pública, na verdade, está na contracapa, né? São os Covid. temas que eu trato do Ética e Covid. Então, Ética e Covid, Ciência, Bioética e Liberdade em tempos de pandemia. Eu começo a trazer não só da pandemia, mas dos anos que precederam a pandemia. Eu trago uma série de artigos que falam dessas ameaças, né? Ameaças políticas à liberdade profissional, ameaças à liberdade de consciência, né? De objeção de consciência, de defender os valores, às vezes, da medicina contra uma tentativa de deturpar o legado cultural e moral da medicina. E, assim, toda essa deturpação ela vai ter consequências. Então, eu trago aí essas ameaças, o surgimento dessas ameaças, a discussão acadêmica que preparou o campo para que chegássemos na pandemia e observássemos todo esse conflito, toda essa dúvida, todas essas narrativas em guerra que aconteceram durante a pandemia agora, nos anos de 2020, 2021 e 2022. E também falo das ameaças à ciência, porque a ciência é uma das grandes prejudicadas com toda essa loucura que a gente observou, toda essa quebra na ética. E para terminar? E esse é o livro que eu publiquei antes do Ética e Covid, que saiu agora. Bioética, Vida, Valor e Verdade. Seria o meu primeiro livro no âmbito da construção filosófica. Então eu tenho praticamente 3 vertentes de publicação. A primeira vertente é da crítica cultural, Morte da Medicina, Desbioética, Ética e Covid. A segunda vertente é no resgate cultural, arte médica, tradição da medicina. E a terceira vertente é na construção filosófica, né, dos fundamentos, então, para uma medicina, para uma prática profissional adequada e para uma compreensão da realidade do ser humano, da vida humana, o que é a vida, que é o livro Bioética, Vida, Valor e Verdade. Doutor Hélio, aonde as pessoas conseguem adquirir esses livros? Olha, hoje em dia está muito fácil. Pela Amazon você consegue, na própria editora Monergismo você consegue adquirir. A Vide Editorial foi quem publicou A Morte da Medicina, você consegue também no site da Vide Editorial. Todos os outros livros foram publicados pela Monergismo, então pode ser adquirido fisicamente aqui em Brasília ou pela internet no site da editora ou na Amazon. E algumas outras livrarias online, até livrarias cristãs também, têm vendido essas obras. Se alguém quiser te procurar nas redes sociais, onde que eles te encontram? Acha fácil, no Facebook, Instagram, YouTube, enfim. Tenho alguns cursos em algumas plataformas, como o Brasil Paralelo, curso de bioética, curso sobre suicídio, morte assistida, sobre debate, argumentação, sobre crise cultural, então, e vários outros vídeos que estão dispersos aí na internet. Enfim, não sou muito difícil de achar, não. Perfeito.
Muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade, tá? Lhe desejo toda a sorte e saúde para continuar podendo escrever, né? Porque alguém tem que escrever, é muito importante a escrita, é muito importante o livro, é muito importante o registro, né? Histórico. E fico eternamente agradecido pela oportunidade dessa entrevista. Eu que agradeço, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com um amigo, né? E poder compartilhar um pouquinho daquilo que me atormentou durante anos e do que eu vi que precisava de alguma forma ser exposto e, enfim, promover uma busca do resgate dessa cultura hipocrática que fundamentou boa parte de nossa sociedade até hoje. Obrigado, doutor. Obrigado.